Galera, no vídeo de hoje quero trazer para vocês uma comparação detalhada entre BMW F850 GS Adventure e Triumph Tiger 900 Rally Pro, ou seja, duas Big Trails levemente abaixo de 1000 cilindradas em suas categorias mais voltadas para o uso off-road. Sem sombra de dúvidas, dentre as categorias dessas duas motocicletas, essas versões são as mais procuradas. Esse vídeo será longo, então é ideal que você assista sentado no seu sofá, na sua TV, porque eu vou trazer e entrar a fundo em diversos detalhes sobre essas duas motos e eu tenho certeza absoluta que você vai sair desse vídeo com a cabeça bem mais clara para poder tomar uma decisão entre essas duas motos. Vale ressaltar que já tem vídeo específico sobre cada uma delas aqui no canal, então eu já produzi conteúdos sobre essas duas motos, mas no vídeo de hoje eu vou trazer a comparação detalhada entre as duas, então eu sempre vou bater uma de frente com a outra para vocês terem uma noção de diferença entre essas concorrentes, para você tomar uma bela decisão em qual delas você vai levar para sua garagem, ok? Tá pronto? Já sentou aí no seu sofá? Então vem comigo que ao longo desse vídeo eu vou mostrar as motos também com fotos, vídeos, não vai ser só a minha cara aqui falando para vocês. Vamos começar pelo motor, pela alma dessas duas motocicletas. Lá na Tiger nós temos um motor tricilíndrico, T-plane, ou seja, o virabrequim ele está com uma defasagem assimétrica. Então o primeiro e o terceiro pistão eles estão a 180 graus de defasagem entre si e o segundo pistão com uma defasagem de 270 graus. E isso na prática faz esse tricilíndrico ter um ronco meio nebuloso, não tem aquele ronco característico igual tinha a sua irmã mais antiga, que era a versão da Tiger 800, que lá tinha sim um virabrequim simétrico, um ronco bem mais fluido, né? Então a Tiger 900 ela tem esse tricilíndrico que foi projetado dessa maneira para entregar mais torque que a sua versão anterior, e de fato ela conseguiu isso, mas em troca ela perdeu aquele ronco fluido. De qualquer forma, o ronco da Tiger 900 não ficou feio na minha opinião, e esse motor está atualmente com 888 cilindradas, certo? Quando a gente vai para o motor da F850 GS, lá nós temos um bicilíndrico em linha com 270 graus de defasagem entre si, subindo e descendo mais ou menos nessa defasagem. Lá nós temos esse bicilíndrico que é um pouco mais manso
e voltado mais para o torque, mas já já nós vamos falar sobre isso, ok? Então, quando a gente fala de ronco e estrutura de motor, a gente já vai ter essas duas grandes diferenças. Então, um tricilíndrico assimétrico lá na Tiger e um bicilíndrico com 270 graus de defasagem, que na minha opinião é um dos bicilíndricos mais bonitos de se ouvir roncar. Outras motos que tem bicilíndrico nessa defasagem é Africa Twin NC 750X, Interceptor 650. Então é um ronco muito parecido entre essas motos que eu acabei de citar. E nós temos um motor de 853 cilindradas. Então perceba quão próximo são no quesito tamanho de motor e cilindrada de motor. Quando a gente vai para comportamento desses motores, a gente precisa entrar no assunto de curso e diâmetro. O motor da Tiger 900 ela tem um motor super quadrado, ou seja, pistãozão com um diâmetro grande e um curso pequenininho. A F850 GS ela já tem um motor quadrado, ou seja, ela tem medidas de diâmetro de pistão muito parecidas com o curso do pistão. Motores quadrados normalmente tendem a ser motores mais equilibrados ali, trazendo os números mais para mediano, assim. Não é um motor ultra especializado para funcionar em baixo giro, mas também não é para funcionar tão bem em alto giro. Então eles tendem a ser um motor mais equilibrado. A Honda gosta bastante desse tipo de defasagem. A Tiger 900 com motor super quadrado, né, pistãozão grande com curso pequenininho, já é um motor que eleva ali os seus picos de performance para giros mais altos, e isso faz com que ela também tenha um número de potência mais elevado. Nós já vamos entrar nesses números. Mas a partir desse momento nós já conseguimos concluir algumas coisas. A F850 GS é uma motocicleta que não precisa subir muito o giro para ela andar. Ela é uma moto mais esperta assim em baixo giro. E eu sei que tem pessoas que preferem esse tipo de característica. Lá na Tiger 900, o motor super quadrado, em baixo giro ela é bem mansa e fraca, digamos assim, mas quando você sobe o giro, ela entrega uma performance completamente diferente e anda demais. Então, quando a gente compara esses dois motores no quesito comportamento, a Tiger 900 beira mais para o mundo de motos esportivas, aquelas motos que giram mais alto e que são mais fortes em giros mais altos e que vão andar bem melhor em altas velocidades. O motor da F850 já vem para um mundo mais racional, trazendo esse motor para performances em giros mais baixos, o que é superior no uso urbano, no uso off-road, porque é um motor mais esperto em baixa rotação. Então isso eu sei que agrada um outro tipo de público também. Mas não se engane, as duas motocicletas andam muito. Não é porque a Tiger tem um motor super quadrado que ela anda absurdamente a mais do que o motor quadrado da F850 GS. Não, a F850 anda muito bem e eu tenho certeza que falta de força não vai ser um problema ali. Para arrematar toda essa ideia, vamos aos números dessas motocicletas. A Tiger 900 ela entrega 95,2 cavalos a 8.750 RPM. Então perceba números de pico de potência em giros elevados. Ainda assim não é muito elevado, né? Motos esportivas tendem a entregar pico de potência em giros mais altos ainda. Então não é o caso da Tiger, mas ainda assim ela vai entregar o
pico de potência lá beirando os 9.000 rotações por minuto. E quando a gente vai para o torque, ela entrega 8,87 kgfm a 7.250 RPM. Então perceba também que pico de torque está também em um giro elevado. Eu gosto de falar aqui no canal que pico de torque em baixo giro tem que estar pelo menos abaixo de 5.000 RPM. Então aí a gente pode classificar uma moto com um torque bem disponível em baixo giro. Então não é o caso da Tiger. E de fato, a Tiger na prática, ela é muito mansa em baixo giro. Parece uma moto muito tranquila, nem parece que você está numa moto de cilindrada tão alta. Mas subir o giro, ela se torna muito mais forte, aquela coisa de explosão de performance. Isso é muito legal também, sei que tem gente que gosta disso. Quando a gente vai para o motor da F850 GS, como eu citei, a gente tem lá um motor quadrado, né? Então ele tem ali números de curso e diâmetro praticamente iguais, e isso faz dela trazer números mais equilibrados, mais baixos. Lá na F, ela tem 80 cavalos a 6.250 RPM. Então perceba, olha a diferença. A F850 traz o pico de potência a 6.250 RPM, em troca a Tiger entrega a 9.000 rotações por minuto. Então perceba a diferença de comportamento. Quando a gente vai para o torque, a F entrega 9,3 kgfm a 6.250. Então perceba, a Tiger vai entregar o pico de torque dela apenas 1.000 rotações acima. Então já no torque a diferença não é tão diferente, porque esse motor tricilíndrico assimétrico da Tiger também tem preocupações com esse torque aí, para trazer esse torque de forma bem evidente. Então perceba que no torque não é tão diferente. Mas ainda assim, quando a gente vai nos números, a F tem 9,3 kgfm de torque e a Tiger tem menos, ela tem 8,87 kgfm. Então ela é levemente um pouquinho mais fraca no quesito torque. Mas o que eu quero que você perceba aqui é a diferença dos picos de torque e potência. A Tiger entregando sempre mais acima e a F entregando sempre mais abaixo. Então perceba como a Tiger a gente tem um motor mais voltado para a esportividade, mais voltada para potência e giros mais altos, e a F aqui um motor mais equilibrado, colocando um pezinho aqui no mundo de motores mais esportivos, colocando um pezinho aqui de motores mais especializados em torque, em baixo giro. Então ela é um motor mais equilibrado e, como eu citei já aqui, tem público para os dois. Tem gente que prefere um motorzão super quadrado, com essa pegada mais esportiva, e tem gente que prefere essa pegada mais racional, mais equilibrada que a F850 entrega. Então perceba, a gente tem aqui motores muito parecidos em performance, em o que ela vai te entregar na prática, mas com essa característica bem individual de cada uma, como eu acabei de citar para vocês. Uma coisa que eu sempre gosto de citar aqui sobre motores é o seu comportamento em baixo giro. Quando a gente vai para a Tiger 900, motores de 3 cilindros para cima normalmente são muito lisos em baixa rotação, por mais que sejam super quadrados, né? Porque normalmente motores super quadrados eles são terríveis em baixo giro, mas de 3 cilindros para cima, por mais que ele seja fraco em baixo giro, ele é um motor liso, que não fica vibrando, aquela coisa, pedindo marcha. Então a Tiger 900 é assim também. Então em baixo giro é muito gostoso de pilotar ela não vibra, não fica incomodando, aquela coisa. E as duas, no quesito tolerância a baixo giro, são muito parecidas. Mas a F850 GS, por ela ser bicilíndrica, quando você expõe ela em uma situação de baixo giro, por exemplo, numa subida, normalmente a tolerância das duas é parecida no quesito performance, mas a F já começa a vibrar mais, ela é mais áspera em baixo giro, então talvez a F850 precise ali um pouquinho melhor de trabalhar as marchas
no baixo giro pelo fato dela ter um cilindro a menos. Mas no quesito geral, ambas conseguem andar a 60 km por hora, por exemplo, numa avenida no plano, sem se incomodarem, mas se as duas pegarem uma subida nessa mesma condição, as duas vão pedir uma quinta, porque não são muito boas de fato em baixo giro, tá? Então vale ressaltar também essa característica aí das duas. Ainda sobre motor, vamos falar sobre vibração? A Tiger 900 já é conhecida por ter um motor que incomoda nesse quesito. Na prática, acima de 6.000 rotações por minuto ou acima de 120 km por hora com você de sexta marcha, a moto começa a vibrar de forma relevante, principalmente ali no guidão, nas suas mãos, tá? Então, de fato, é uma moto que, se você for andar acima de 120 km por hora por muitas horas, ela vai te cansar mais que a F850 GS, que, no geral, ela vai vibrar mais que a Tiger só em baixo giro, mas só quando você está expondo ali a moto numa marcha mais pesada do que ela tolera. Se você estiver trabalhando numa marcha normal, ela vai vibrar menos do que a Tiger, sempre. Então, no quesito geral, vibração, a F850 GS vibra consideravelmente menos, principalmente andando forte, no alto giro. Então, quando o assunto é conforto, turismo por longas horas e etc., a gente fala sobre vibração, a F850 GS leva vantagem e leva vantagem de longe. Então, se você já é uma pessoa que tende a se incomodar com vibração e etc., nesse quesito, a F leva vantagem e pode ser uma opção melhor para você. Ainda associado a conforto, por motivos, né, relacionados ao motor, vamos falar sobre o calor, né? O tanto que o motor transmite calor para suas pernas. E mais uma vez, a Tiger já é conhecida por derreter as canelas andando em baixa velocidade, principalmente em dias quentes. Ontem mesmo eu estava vindo para casa, passou um cara do meu lado com uma Tiger 900, estava pelo menos uns 34 graus de temperatura ambiente e ele de short. Eu olhei aquilo ali e falei, meu amigo, aquela perna deve estar cozinhando. Então sim, a Tiger 900 esquenta muito, principalmente em baixa velocidade. Em alta velocidade já é bem mais tranquilo. E nesse quesito, a F850 esquenta praticamente nada. Ela tem ali uma preocupação melhor nas carenagens para jogar o vento quente que vem do radiador. Então nesse quesito, a F leva vantagem mais uma vez, ok? Então no assunto conforto, pelo calor que vem nas suas pernas, a F leva vantagem e leva vantagem de olho fechado, de longe, tá? Então vamos fechar aqui o assunto motor entre as duas? Então vamos relembrar aqui rapidamente. Tiger 900, motor super quadrado, tende a levar os picos de performance para giros mais altos e sim, tem mais potência, consideravelmente mais forte. Se a gente for colocar lado a lado aí numa reta e vamos testar top speed, pode ter certeza que a Tiger vai levar bastante vantagem. E a F850 GS, um motor quadrado, mais equilibrado ali, que mistura melhor entre os mundos e é um motor que é sim mais fraco no quesito potência, no torque ele é um pouquinho melhor, mas vale relembrar que as duas são muito fortes. Sim, a Tiger 900 é mais forte, mas a F850 você não vai poder me falar que ela é fraca. Não vai. A moto de fato é muito forte também, mas sim, a Tiger leva nessa daí.
E quando a gente relembra os outros itens, a F850 GS vibra menos e esquenta menos também. E aí, se a gente vai concluir, vocês vão perceber que a cada item aqui, a cada tópico, eu vou colocar uma vencedora ou um empate. Então, no assunto motor, dentro das coisas que eu acho que são mais relevantes, eu prefiro o motor da F850 GS, principalmente para essas questões de conforto, vibração e calor nas pernas, tá? Então isso aí vai depender do que você prioriza. Prefere performance? Prefere o tricilíndrico, talvez pelo ronco, pelas características que ele oferece? Então a Tiger talvez ganhe nesses quesitos, nesse quesito de motor. Mas no contexto geral, a F pontuou melhor em mais itens dentro aqui desse assunto motor. Então, assunto motor, nós temos uma vencedora aqui, na minha opinião, que é a F850 GS, pelas coisas que eu priorizo mais. E repito, você tem total liberdade de discordar de mim aí nos comentários, porque a prioridade de cada item, ela é subjetiva. Talvez vibração para mim seja mais valioso do que para você. Talvez você não ligue, então talvez você vai achar que o motor da Tiger é superior. Mas, na minha opinião, F850 GS leva mais vantagens no motor, então é ponto para F aqui nesse momento, ok? Quando a gente vai para o câmbio, ambas possuem um câmbio manual de 6 velocidades com embreagem assistida e deslizante e ambas com quick shifter up and down, com blip, punta-taco, enfim, quick shifter do jeito que vocês estão acostumados e as duas funcionam muito bem. Então perceba como as duas são muito parecidas nesse quesito de câmbio, mas a Tiger 900 ela é um pouquinho mais dura, principalmente quando você vai usar o Quick apertando o câmbio para baixo, ou seja, para fazer uma redução. Então ela é um pouquinho mais dura do que a F, então isso pode ser um ponto de incômodo para alguns, mas ao meu ver, essas questões de vantagem e desvantagem com relação a peso de câmbio aqui nessas duas motos, para mim não tem peso nenhum. E eu vou gerar aqui um empate quando o assunto é câmbio, tá? Por mais que o da F seja um pouquinho mais leve de acionar, não posso dizer que o da Tiger é ruim por conta disso, entende? Então, empate técnico aqui no assunto câmbio. Quando a gente vai pro painel, as duas são muito parecidas nisso, ambas com painel grande, TFT, completos, ultra configuráveis, com conectividade Bluetooth, com acionamento apenas nos botões, né? Então você consegue manusear o painel sem ter que ficar esticando o braço. Ambas com botões bem legais, muito bem posicionadas, com joystick, etc e tal. Então nesse quesito as duas são muito parecidas, mas nós temos algumas particularidades. Primeiro, o painel da Tiger ele é lento para ligar, então é um ponto de desconforto, principalmente porque demora a aparecer a informação do câmbio, se está neutro, se está primeira, se está segunda. Então eu, por exemplo, gosto sempre de ligar a moto com ela no neutro. Então ela demora ali alguns segundos relevantes para aparecer que marcha que tá. Ela até deixa você ligar, se você apertar a embreagem ali e já apertar, ela liga, mesmo que o painel não tenha iniciado completamente. Mas aí você não vai saber que marcha que tá e você vai ter que ficar segurando ali a embreagem até que apareça a informação no painel. Então esse é um ponto negativo do painel da Tiger.
Mas a F também tem um leve ponto negativo que a Tiger leva vantagem nisso, que é a facilidade de mexer no painel. O da F850 é difícil de mexer? Não acho que seja fácil também. Mas quando a gente põe lado a lado, o painel da Tiger ele é mais intuitivo. Quando eu fui gravar vídeos com essas duas motos, em poucos minutos mexendo no painel da Tiger, eu já estava ali desenrolando praticamente tudo. O da F eu precisei de mais dedicação ali para entender a lógica dos botões e aprender a mexer. Então ele é um painel um pouquinho mais difícil de mexer. Então nós temos essa desvantagem na F quando a gente compara com a Tiger, tá? Devido às duas terem esses pontos negativos, mas ao mesmo tempo serem muito bons no quesito de serem completos, no quesito de serem muito configuráveis, conectividade, etc. Então no quesito geral as duas estão muito parecidas e ao meu ver as duas têm alguma coisa que incomoda ali, como eu citei para vocês. Então no quesito painel eu vou deixar aqui um empate também. Quando a gente vai para o assunto ergonomia, ou seja, o encaixe da motocicleta no seu corpo, posição de guidão, pedaleira, encaixe das suas pernas no tanque e tudo mais. Aqui eu tenho bastante coisa para falar sobre as duas. Sem dúvidas, ambas são muito confortáveis. As duas são Big Trails, tem uma pegada muito semelhante, a posição de pilotagem é muito semelhante, posição da pedaleira é idêntica. Então são muito parecidas. Então não tem como eu falar que uma é mais confortável que a outra de forma relevante, né? De forma muito discrepante. Mas no quesito geral a F é superior e eu vou explicar por quê. Primeiro ponto, o guidão da F850 ele é mais perto de você. Então você fica ali, você encaixa melhor, você tem uma liberdade maior ali de posicionamento. Você pode sentar um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para frente. E a moto ali, você sente que a moto ela está mais próxima de você. E isso é diferente na Tiger. A Tiger já tem o guidão mais lá na frente. O que na minha altura, né, eu tenho 1,77 m de altura, então eu não sou tão pequeno assim. Isso também está relacionado ao comprimento dos braços, como eu já citei aqui no canal. Então a Tiger, quando eu sentei, eu me senti longe. Então, sem dúvidas, uma das primeiras coisas que eu colocaria na Tiger se eu fosse comprar para mim seria um riser. Já a F eu não senti necessidade disso. Então, talvez esse quesito não seja um problema se você for mais alto do que eu, mas se você for mais baixo do que eu, vai ser pior ainda, tá? Então, no quesito guidão, a F leva vantagem porque ele é mais próximo e ele encaixa melhor em você. No quesito encaixe das suas pernas no tanque, a F850 também leva vantagem, porque o tanque dela é ligeiramente mais estreito. Então você encaixa melhor, você se sente que você está mais conectado com a moto. A Tiger ela tem um tanque um pouco mais largo, então você fica ali com a perna um pouco mais aberta, e isso te dá uma sensação de um conforto um pouco pior do que da F. Na F você senta, você já encaixa, você encaixa o guidão, encaixa a perna. E na Tiger eu fiquei ali meio deslocado ali, e então ela é um pouco inferior nesses dois quesitos que eu já citei. Quando a gente vai para pedaleiras, a posição das duas é idêntica aqui na linha do quadril, né? Então a perna dobra e volta para a linha do quadril, como vocês estão vendo aqui nas fotos. Então as duas têm a mesma posição, característicos de moto trail e big trail, né? Que é uma pedaleira mais neutra a posição. As duas são idênticas nisso, então temos um empate aí, mas a pedaleira da F ela é mais larga e isso muda bastante para você pilotar em pé, ok? Então por ela ter uma base mais larga, você pilota em pé por mais tempo com mais conforto, porque o seu pé fica melhor apoiado, então o seu pé vai demorar mais para cansar. Outra diferença nas pedaleiras é que a F
ela tem um ajuste no pedal de freio, um ajuste rápido ali que ela desce uma segunda estrutura, então ela deixa o pedal de freio um pouquinho mais alto, o que favorece para você pilotar em pé. Então perceba no assunto posição de pedaleiras, as duas são idênticas, mas a F tem esses dois mimos extras, base maior e ajuste do pedal de freio. Outra questão que a Tiger vai perder para a F no assunto pedaleiras são as pedaleiras do garupa. A ferragem do baú lateral da Tiger, ela passa muito próximo ali e ela limita a rotação externa do seu pé ali. Então se você tem um pé grande, como eu tenho, meu pé é mais ou menos 40, 41, então ele é relativamente grande, né? Tem pés muito maiores do que o meu. Então eu me senti um pouco preso ali, porque eu queria rodar um pouquinho para fora os meus tornozelos, que minha perna é um pouco torta. Então eu queria rodar um pouquinho para fora, mas não conseguia, porque tinha um ferro ali me limitando. Já na F isso não acontece. Então tem esse pequeno ponto negativo aí também na Tiger. Então perceba, no assunto ergonomia, a Tiger praticamente levou desvantagem em todos os quesitos. Mas não se engane. Não é porque ela perdeu para a F850GS que ela seja ruim nisso, não. A Tiger continua sendo uma moto bastante confortável e é sim uma moto muito boa nisso. Mas quando a gente compara com a F leva vantagem, ok? Então vamos fechar aqui esse assunto de ergonomia. Temos então uma vencedora, né? F850GS levou mais um ponto aí à frente da Tiger no assunto ergonomia, encaixe de máquina e piloto. Quando o assunto é ciclística, as duas são muito parecidas nisso, mas nós vamos ter uma vencedora aqui e não vai ser um empate. E vamos aqui agora entender o porquê. Quando a gente fala sobre rodas, as duas têm rodas exatamente iguais no assunto tamanho, largura, altura do pneu. Então as duas são idênticas nesse sentido. As duas também possuem roda raiada com fixação externa, idênticas nesse sentido. O aro 21 na dianteira das duas, né, aquela rodona grande, deixam elas espetaculares para superar obstáculos. Então, associado às suspensões, que já nós vamos falar sobre elas, a roda dianteira aro 21 fazem com que elas superem obstáculos e buracos com muita facilidade, então não poderia ser diferente nessas duas motos. Eu particularmente adoro motos com aro 21 na dianteira, elas ficam um trator. Em contrapartida, essas rodas grandes na dianteira fazem com que elas fiquem lentas para mudança de trajetória. Então a minha Versa 650, para quem não sabe, eu tenho uma Versa 650 e ela tem aro 17 na dianteira, então a roda é menor. Quando eu testei a F e a Tiger, e na sequência eu já peguei a minha para ir embora, nossa, é muito diferente. A minha é muito mais rápida e ágil para mudança de trajetória, muito mais agressiva nesse sentido. E a Tiger 900 e a F850 são bem mais lentas e mansas para mudanças de trajetória. Mas em contrapartida, são muito mais versáteis que a minha Versa 650. Então perceba, tamanho de roda é igual, as rodas são raiadas iguais, mas o que vai diferenciar aqui nas duas é a performance em alta velocidade. Primeiro que a F850 tem amortecedor de direção original. Ele fica ali logo abaixo, ali próximo das bengalas da suspensão dianteira, então ele fica num lugar bem escondido ali. Então ela já tem isso de série original de fábrica e a Tiger não tem. Outra questão é que a F850 tem 45 milímetros a mais de entre-eixos, ou seja, a medida entre os dois eixos, dianteiro e traseiro. O entre-eixos mais longo faz com que a moto fique mais estável para andar em linha reta, em alta velocidade, e mais lenta para mudanças de trajetória. Na prática, para mudança de trajetória, eu sinceramente não percebi diferença. Achei que as duas são muito parecidas, principalmente por causa do aro 21 na dianteira. Mas a F850, por ter amortecedor de direção e também ter esse entre-eixos um pouco mais longo, o que favorece esse tipo de coisa também, a F passa uma
impressão de ser mais estável, uma impressão de ter mais chão do que a Tiger, principalmente em alta velocidade. Dá a impressão que a F é uma moto mais segura de andar. Mas aí você me pergunta, Ricardo, mas a Tiger é ruim nesse sentido? Não, pior que não. Ela é muito boa nisso também. É uma moto que tolera muito bem altas velocidades, sem ficar com a dianteira leve e chimando. Vocês sabem que pelo fato de eu ser leve, isso é sempre um problema na maioria das motos altas que eu testo. É um problema na moto que eu tenho, na Versys, enfim, isso é um problema recorrente para mim, que sou leve quando eu estou sozinho na moto. Então, as duas são estáveis em alta velocidade e em baixa velocidade, as duas são muito parecidas. Mas, se a gente precisa aqui nesse vídeo encontrar uma melhor segurança, uma coisa que eu priorizo muito. Eu gosto muito de motos que tem bastante chão, aquela moto que aceita desaforo, você puxa para cá, puxa para lá e acelera com tudo e a moto não sai da trajetória, não escorrega e etc. Então eu tive a impressão de que a F850 GS ela tem a ciclística um pouco mais aprimorada, um pouco mais segura do que a Tiger 900. E repito, a Tiger 900 não é ruim nesse quesito. Mas como aqui a gente tem que pôr uma frente à outra e escolher a melhor, mais uma vez a F850 GS está levando vantagem. Ao longo desse vídeo aqui, talvez você esteja pensando, nossa, a Tiger 900 está apanhando aqui da GS, hein? Mas calma, fica tranquilo que ela não apanha tanto assim não. E no final desse vídeo nós vamos saber quem foi a vencedora, ok? No assunto peso, pessoal, aqui nós já vamos ter uma vencedora que é a Tiger e não tem nem o que falar. A Tiger, pessoal, ela é 24 quilos mais leve do que a F850 GS. Ela tem um tanque de combustível menor, então isso é um grande fator determinante nisso, né? Mas 24 quilos é muita coisa mesmo. Então, de fato, a Tiger ela é bem mais leve do que a F850 GS. E a gente sabe que peso é sempre melhor que seja menos, que seja leve, né? Então, quanto mais leve a moto, no quesito geral, é uma moto mais tranquila de pilotar, mais fácil de manobrar, principalmente em situações mais extremas de off-road, etc. Então, a Tiger ela tem 220 quilos de peso em ordem de marcha e ela é 24 quilos mais leve do que a F. Então, no quesito peso, não tem o que falar. A Tiger 900 levou vantagem e deixou a F850 para trás. Quando o assunto é banco, vale a gente pensar em duas coisas aqui. Primeiro, conforto, obviamente, que eu já vou falar para vocês, e a altura do banco, porque as duas são motos muito altas, muito altas. Então eu, que tenho 1,77 m de altura, quando eu subi nas duas, uma das primeiras impressões que eu senti foi, caramba, isso aqui é bem mais alto e bem maior do que a minha Versys 650, que é a minha moto que eu ando todo dia, né? Então sim, as duas são muito altas no quesito suspensões, e já já nós vamos falar sobre isso. Então a altura do banco faz diferença. A Tiger 900 tem no banco ali original 2 níveis de altura, então você tem ali ajustes para isso, o que é muito legal. Na Tiger,
na posição mais baixa, ela tem 860 milímetros. Já na F850, a gente tem diferentes bancos aqui ali no ato da compra, você escolhe o que vai se adequar melhor a você. Então a F850 com um banco mais baixo, ela tem 835 milímetros de altura do chão. Então aqui você já percebe uma discrepância. A Tiger na posição mais baixa é 860 milímetros e a F850 na opção mais baixa, quando a gente fala só sobre banco, é 835 milímetros. Então, se a altura é um problema para você, se você tem abaixo de 1,70 m ou próximo de 1,70 m, daí para baixo, a F está levando vantagem porque ela tem uma opção de um banco mais baixo do que da Tiger. E a F850 ainda tem a opção de kit baixo nas suspensões, que vai levar isso para 805 milímetros. Então fica mais baixo ainda do que a opção de 835 milímetros, que é só a do banco lá na F850 GS. Então, quando o assunto é altura do banco, perceba que a F tem mais opções. A marca se preocupou melhor para abranger um público maior de pessoas quando o assunto é altura, né, desse consumidor, desse usuário. Então, nesse sentido, a F está levando vantagem. Quando a gente fala sobre conforto, as duas são muito parecidas, tá? As duas têm bancos muito confortáveis. Acho que não vai precisar de um upgrade se você for viajar ou algo do tipo. Não acho que vá precisar. Mas tem bancos originais melhores por aí no mercado. E vou citar dois exemplos. O banco da Versys 650 original e o da Versys 1000 original são superiores e mais confortáveis que o da F850 GS e que o da Tiger 900. Então, para a gente encerrar esse assunto aqui de bancos, mais uma vez a F850 GS vai levar a vantagem por ter mais opções de ajuste. Então você vai conseguir encaixar melhor na moto mediante a sua altura, né? Então banco F850 GS vai levar a vantagem. Então temos uma vencedora. Quando a gente vai para o assunto freios, as duas possuem disco duplo na dianteira, disco na traseira também, ambas com ABS adaptativo e configurável, ou seja, o ABS tem programações diferentes quando a moto está com inclinações diferentes, programações diferentes associados aos modos de pilotagem. Então as duas são muito completas e parecidas nesse sentido. Mas a Tiger vai levar uma vantagem extra, porque ela tem discos na frente 15 milímetros maiores do que a F850 GS. Então, quanto mais milímetros, normalmente está associado a mais performance de frenagem. Na prática, eu não percebi diferença nas duas, porque, na minha opinião, as duas freiam muito bem, não tenho que falar de negativo nisso, mas a Tiger tem mais performance de motor, então achei justo que ela tenha discos mais poderosos. Então as duas são muito boas nesse sentido, mas a Tiger, por ter discos maiores e teoricamente um poder de frenagem maior, a Tiger vai levar vantagem aqui e nós temos uma vencedora. Tiger 900 tem freios melhores. Quando a gente vai para suspensões, na prática as duas são muito boas nisso. São verdadeiras big trails, suspensões enormes, com cursos enormes, as duas com suspensão invertida na dianteira e as duas que quando você enfrenta uma rua esburacada, você tem a sensação que você pode passar ali a 200 km por hora, que a moto simplesmente vai ignorar tudo. Uma moto que vai descer escada, subir escada, vai descer um obstáculo aí no seu passeio de off-road. Enfim, as duas são espetaculares no assunto suspensões.
mas a gente tem que achar uma melhor, né? Então vamos aprofundar um pouco mais. No assunto regulagens, a F850 GS na dianteira não possui regulagens, ponto negativo aí. E na traseira da F850 GS Adventure, nós temos ali uma regulagem eletrônica. Então isso é muito legal e pontua positivamente. Então na traseira a gente já tem uma regulagem legal ali e é eletrônica, ou seja, ela trabalha junto ali com os modos de pilotagem, você pode escolher presets, enfim, maravilhosa. Quando a gente vai nesse assunto de regulagens para Tiger, a Rally Pro ela só tem ajustes mecânicos, mas ainda assim ela tem ajustes na dianteira e na traseira, e os dois de pré-carga e retorno na dianteira e na traseira, só que é tudo mecânico. Então no assunto regulagens, ao meu ver a Tiger pontua melhor do que a F, porque ela é mais regulável. Então você pode ajustar a moto melhor para o seu peso, para o jeito que você gosta que a moto se comporte, para o jeito que você usa. Então a Tiger na prática, ela é mais regulável e isso é muito valioso. O fato da Tiger 900 não ter regulagem eletrônica na suspensão traseira igual a F tem, é um ponto negativo. Então sim, na traseira a F é superior. Mas a Tiger leva outra vantagem frente à F850 GS. Na dianteira a Tiger tem 10 mm a mais de curso e na traseira ela tem 15 mm a mais de curso. Ricardo, é uma diferença espetacular? Não. 10 e 15 milímetros é praticamente nada, né? Então na prática ali, né, você não vai, nossa, a Tiger dá para descer a escada e a F não dá porque o curso da F é muito pequeno. Não, a diferença de curso é muito pequena, mas vamos ser justos na comparação, né? Se nós temos mais curso na Tiger, a Tiger está levando vantagem aqui. Então no assunto suspensões, eu considero que a Tiger seja vencedora, por mais que ela não tenha o ajuste eletrônico da traseira. No quesito geral é uma suspensão maior, é uma suspensão mais ajustável, então isso vai encaixar melhor para o seu tipo de uso, para a carga que você carrega e etc. Então isso é ponto positivo acima da F. Então dá para dizer que as suspensões da F é ruim? De forma alguma, é espetacular também, e o ajuste eletrônico da traseira também é espetacular. Mas no quesito geral, ao meu ver, a Tiger está superior por esses quesitos que eu falei. E um item extra aqui para a gente raciocinar é a longa duração. A Tiger 900 no assunto suspensões, ela vai envelhecer melhor do que a F. Porque aquele ajuste eletrônico da suspensão, quem garante que isso aí não vai dar um pau na sua mão depois que acabar a garantia, hein? Aí você tá lascado, hein? Imagina o preço para consertar ou para trocar uma suspensão dessa. Pode ter certeza que a suspensão da Tiger não vai ser R$200 para trocar se um dia você precisar. Mas pode ter certeza que pelo fato dela ser toda mecânica, ela vai ser mais barata do que a F. Então ela envelhece melhor no longo prazo. Então na minha opinião, vocês viram que é difícil comparar as duas, porque as duas são muito competentes em praticamente todos os quesitos. Então, mas a gente precisa escolher uma vencedora e eu acho que nesse ponto nós não temos um empate e a Tiger vai levar vantagem por ter curso superior e por ter suspensões mais ajustáveis do que a F850 GS, ok? No assunto consumo de combustível, as duas são muito parecidas, mas a Tiger sempre vai ter uma leve tendência a consumir mais. É uma moto que gira mais, né? Então, para andar, você ter picos de performance, você tem que subir para giros mais altos. E giro mais alto significa maior consumo, né? Quanto mais voltas o virabrequim dá ali, né? Quanto mais ciclos o pistão completa,
associado ao RPM, mais vezes o motor precisa ser alimentado, né? Então, quanto mais o motor gira, normalmente mais ele bebe. Então, quando a gente vai para os números, a Tiger vai em média aí de 16 a 19 km por litro e a F vai de 17 a 20 km por litro. Então perceba, temos uma diferença absurda? Não, não temos. Mas a F sempre vai ter a tendência de ser um pouco mais eficiente no consumo. Isso também é uma característica de motores quadrados, que são mais equilibrados. E isso também é uma característica de motores com cilindros a menos. Então, ter 2 cilindros é diferente de ter 3 no assunto consumo, normalmente, no quesito geral. Porque a Tiger ela sempre vai ter um cilindro extra ali, demandando a alimentação, né, de vela, ar, combustível. Ter cilindros a mais normalmente pontuam negativamente na eficiência energética. Então, assunto consumo de combustível, a F é levemente mais econômica, então nós temos uma vencedora. F850 GS está levando vantagem no assunto consumo de combustível. E associado a isso, vamos falar de autonomia. A Tiger 900, se eu considerar o melhor consumo dela de 19 km por litro, que é o que eu citei aqui anteriormente, com o tanque dela ela vai fazer mais ou menos 380 km de autonomia máxima. E se eu considerar o melhor consumo da F850, que é o de 20 km por litro, aqui nessa nossa comparação, a F vai fazer em média 460 km de autonomia. Então perceba, temos uma vencedora mais uma vez aqui no assunto autonomia. Então a F ela tem um tanque de combustível maior e ela tem um motor mais equilibrado na eficiência energética. Então consumo de combustível F levou vantagem e a autonomia F levou vantagem. Mas como eu sempre cito aqui, que é uma fala do Felipe, que é o meu mecânico, que vocês conhecem ele, já apareceu aqui, é o cobertor curto. Se você cobre de cá, você perde lá. Se você cobre de cá, você perde de cá. Então o fato da F850 ter mais autonomia, isso é legal, cobre aqui, mas ela fica pesada porque o tanque é maior. Então perceba, o que você prioriza mais? É a autonomia ou é o peso? E aí você vai ter uma opção melhor aí entre as duas. Então isso é uma questão muito pessoal, né? A autonomia para mim é muito valioso. Então, nesse quesito, eu prefiro ter o peso maior do que associado à autonomia maior do que ter uma moto mais leve com autonomia menor para o meu tipo de uso, para as coisas que eu priorizo, tá? Então, a autonomia F850 levou vantagem mais uma vez. No assunto custo de manutenções, aqui nós temos uma vencedora nítida, que é a... Já você vai descobrir. Ó, na revisão de 1000 km, a F custa em média R$200 mais cara do que a Tiger. Na revisão de 20 mil km, a F custa em média R$3.000 a revisão. Fortuna, R$3.000 numa revisão de 20 mil km. Acho caríssimo, acho que não vale. Na revisão de 30 mil km da Tiger, a revisão beira os R$2.000. Então perceba, nesses pequenos exemplos que eu citei, a F850 GS foi mais cara em todos eles. Então, no assunto custo de manutenções, a Tiger 900 sempre vai ter a tendência de ser mais barata do que a F850 GS. E esse é um item muito pesado na hora de você tomar decisões. Conheço alguns seguidores aqui no canal que consideraram entre as duas motos essa questão de custo de manutenção e eles acabaram escolhendo a Tiger principalmente por causa disso, pelo custo de manutenção depois. Por mais que às vezes prefere alguma outra coisa da F, etc., o custo de manutenção
normalmente tem um peso muito grande na hora do consumidor tomar a sua decisão. Então, custo de manutenções, a Tiger leva vantagem e leva de longe. Ela é de fato mais barata de se manter e ela nem é um produto assim tão diferente comparado à F. Então eu acho que os preços de manutenção da F são exagerados para a cilindrada, pela moto, porque nós temos uma concorrente com custos bem menores e são produtos muito parecidos, né? Cilindrada, proposta e etc. Então, custos de manutenção, Tiger 900 levou vantagem. Quando a gente vai para o custo de aquisição, ou seja, quanto a moto custa para comprar, nós temos uma vencedora nítida também e você já vai ver qual que é. A Tiger 900 custa hoje, aqui na minha concessionária parceira, que é a Triple Campinas, que é uma concessionária que cede as motos para eu testar e trazer elas aqui para vocês. Então eu tenho contato próximo ali com o vendedor, então eu consigo os valores, os preços bem atualizados e reais, né, o preço final mesmo. Então a Tiger ela está custando hoje lá R$ 71.990, ok? Então esse é o custo de aquisição. A F850 GS eu já não tenho parceria com a BMW, então eu não tenho esse contato tão íntimo ali, tão próximo para saber quanto custa ali na boca do balcão ali do vendedor. Mas no preço sugerido do site tá R$ 85.500. E normalmente o preço sugerido do site da BMW não muda no preço que é praticado na prática, tá? Então vamos considerar que isso seja uma verdade no mundo real, tá? Então perceba, a Tiger 71.990 e a F 85.500. Isso dá 13.510 de diferença no custo de aquisição, aquele custo que você vai ter ali já no primeiro dia com a moto. Então perceba, até aqui a F levou vantagem. Calma que ainda eu vou passar por outros itens e no final nós vamos concluir tudo isso. Mas até aqui a F levou mais vantagens do que a Tiger no quesito qualidade de produto que o entrega. Mas o custo de aquisição e o custo-benefício é algo que pesa muito também. Algo que pesa muito na hora do consumidor tomar a decisão. Será que esses R$ 13.500 a mais de fato paga essas questões que a F é um pouco melhor do que a Tiger? E vale lembrar que a Tiger tem itens que é superior à F também, como por exemplo suspensões, freios, como eu citei, performance, a Tiger anda mais. Então perceba, a gente tem produtos completamente discrepantes, assim, uma é muito melhor que a outra e por isso que uma deve e merece custar R$ 10.000 a mais? Ao meu ver, não. Nós temos produtos assim, ó, muito próximos. Na minha opinião, eu acho que a F, ela é de fato um pouco melhor como produto do que a Tiger, mas a Tiger tem custo-benefício superior e isso pesa demais, Então, custo de aquisição, Tiger 900 leva vantagem e custo de manutenções também. Então no bolso, ó, custo-benefício, a Tiger leva vantagem, hein? E esse tipo de relato é muito comum também. Ah, Ricardo, na hora que eu fui comprar a minha Tiger, eu comparei os preços e etc. Eu até queria a F, mas o custo-benefício da Tiger era superior e acabei fechando na Tiger, tá? Então, custo-benefício, isso é algo valioso para você? Então, coloque mais peso isso aí na hora de você tomar essa decisão aí, tá? Então, custo de aquisição, Tiger tá na frente, levou vantagem.
Quando o assunto é seguro, né? As duas são Big Trails, as duas são de marcas premium e as duas são visadas para roubo. Na minha percepção pessoal aqui, eu tenho a leve sensação de que BMW é pior para roubo. Parece que o logo, o símbolo BMW, o nome BMW, ele é mais querido e ostentado nas quebradas aqui do nosso Brasil, né? Nas nossas comunidades aqui do Brasil. Então eu tenho a sensação de que se eu tiver de BMW, eu tô mais visado do que de Tiger. Mas não se engane, a Tiger também é uma moto muito roubada, muito visada. Então nesse quesito não vai ser muito diferente. E eu tenho aqui um empate nesse assunto, ao meu ver, tá? Então as duas vão ser caras para seguro, as duas vão ser visadas e as duas vão ser um problema em grandes cidades, principalmente aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro e etc. Então vale você fazer o orçamento do seguro antes de fechar negócio. Existem regiões do Brasil que o preço do seguro ele é proibitivo. Ele custa 10, 15 mil reais, tem seguradoras que nem pegam, nem aceitam. Então veja isso antes, porque ter qualquer uma dessas duas motos sem seguro é uma loucura sem tamanho, porque as duas são muito visadas para roubo. Então as duas são ruins nisso e eu vou considerar aqui um empate técnico, ok? Quando o assunto é confiabilidade de projeto, as duas não têm uma grande moral sobre isso no mercado, principalmente a Tiger 900. A gente tem vários vídeos de donos aí frustrados com suas Tigers, com problemas cabeludos, do tipo trinca no chassi, enfim, já citei melhor sobre isso no vídeo de avaliação de cada uma delas. E para esse vídeo eu resolvi trazer a opinião do Felipe, que é o meu mecânico lá da Craft Motos, e ali eles são especialistas, principalmente nas motos europeias de altas cilindradas. Então quando você entra na oficina, pode ter certeza que o que mais você vai ver ali é BMW e Triumph, e todas elas de altas cilindradas em sua maioria. E eu resolvi perguntar para ele, perguntei para ele assim: Felipe, me responda rápido, na sua opinião e na sua experiência, qual moto é mais confiável? Tiger 900 ou F850 GS? E sem hesitar ele me respondeu F850 GS. Então ele considera a F mais confiável no quesito aí projeto, né, durabilidade e etc e tal. Então nós temos uma vencedora aí na confiabilidade de projeto, F850 GS na frente. Quando a gente vai para acabamento, as duas são espetaculares, as duas são motos lindas. Você não vai ver rebarba, você não vai ver coisa mal pintada, mal feita, peça desalinhada, você não vai ver nada disso. As duas têm um acabamento primoroso e as duas são nota 10 no assunto acabamento. Não posso falar que temos uma vencedora aqui e temos um empate. Quando o assunto é bolha, as duas possuem bolhas grandes, com regulagens mecânicas. A Tiger ali com um trilho que percorre, né? Você consegue ajustar com uma mão só. E a F850 ali com uma alavanca que você consegue ajustar também com uma mão só. No quesito proteção aerodinâmica e ajuste, as duas são muito parecidas, as duas são muito boas nisso. Então temos um empate. Quando a gente vai para o farol, as duas possuem assinaturas ali de DRL, né, de luz diurna, espetaculares, são lindas. As duas são full LED, as duas possuem farol de neblina com LED também. As duas não possuem farol adaptativo, né? Então ele é sempre naquele mesmo foco, diferente, por exemplo, da R1250 GS, que já tem um farol adaptativo, né? Que já é um produto superior. Então as duas não possuem essas adaptações, né? Esse farol adaptativo. Então eu tenho um empate aqui, nós não temos uma diferença discrepante entre as duas. No quesito farol nós temos um empate. Outra questão que nós temos empate é na transmissão final. As duas são por corrente, então isso traz vantagens e desvantagens, mas para motos Big Trails eu acho que o melhor que a gente tem são correntes de transmissão, porque é o meio de transmissão mais confiável, que você vai poder entrar dentro do rio, no barro e etc, aquele uso mais extremo. É o tipo de transmissão mais parrudo para aguentar esse tipo de coisa. Mas tem uns pontos negativos, né, que é a melequeira de óleo, ficar carregando um óleo, limpeza, sujeirada,
Então eu tenho moto com corrente de transmissão e sei do drama que é ter que cuidar desse tipo de transmissão. Então as duas são iguais nesse quesito e nós temos um empate. Pessoal, estamos chegando ao final desse vídeo e vamos fazer uma conclusão aqui bem poderosa para você tomar a sua decisão. Falei muita coisa nesse vídeo, às vezes sua cabeça ainda está confusa, mas vamos arrematar toda essa bagunça para você tomar uma decisão bem acertada. Nesse momento do vídeo eu quero trazer matematicamente quem levou mais vantagem do que a outra. Vale ressaltar que os itens que foram empates eu não contei. Então eu só contei os itens que de fato a gente teve uma vencedora. Então pensando nisso, a F850 GS, ela venceu a disputa 8 vezes em relação à Tiger. E a Tiger 900 venceu a disputa 6 vezes em relação à F850 GS. Então perceba, temos uma discrepância absurda? Não, não temos. F850 GS um pouquinho superior à Tiger 900 no quesito produto, no quesito motocicleta. Então em muitos quesitos houve empate e nos que não houve, a F ganhou 8 vezes e a Tiger ganhou 6 vezes. Então muito parecido. E por causa disso, a decisão final ela é só sua. Então, por exemplo, o custo de manutenção às vezes para você tem um peso, às vezes para outra pessoa tem bem mais peso. Então, às vezes, para um consumidor, o fato da F custar mais caro, para ele é irrelevante. Mas talvez para outra pessoa, que às vezes está com o orçamento mais apertado, tem filho, tem família, o orçamento para a moto está mais apertado, às vezes o custo-benefício de manutenção e de aquisição, talvez para ele a Tiger vai ter um peso muito maior e positivo só por causa desses dois itens de custo de aquisição e custo de manutenção. Então, no final, a decisão é só sua. Esse ranking de pontuação, ele é subjetivo. Eu pontuei mediante as coisas que eu acho superior e que eu acho positivo ou negativo, né? Então, essa é só a minha visão das coisas. Eu tentei ser o máximo possível cético com relação a isso e ser o máximo possível objetivo para colocar uma na frente da outra na hora de fazer essa disputa, tá? Então, na minha visão, nós temos dois produtos muito parecidos. Nós temos na Tiger um custo-benefício bem superior ao da F, mas quando a gente fala de produto de moto, considero sim que a F seja um produto superior por ela ter mais vantagens com relação à Tiger. E eu já citei isso em outros vídeos. A F850 GS é a minha moto favorita de todas as motos que eu já testei aqui no canal. É a moto que eu mais gostei, então ela carrega um ponto muito positivo dentro da minha opinião. Mas a Tiger 900 é espetacular também, é uma moto muito legal. Não tem por que falar que você não deve comprar uma Tiger 900 por ser um produto ruim ou por ser um produto mal feito, um produto que não entrega o que promete, etc. Nada disso, é um produto espetacular também, uma moto fantástica também. Mas se você me perguntasse, Ricardo, racionalmente, qual das duas você traria para a garagem? Por mais que a F seja um produto levemente superior, eu levo a Tiger pelo custo-benefício. Eu acho que o fato de sobrar mais dinheiro, isso é muito valioso para mim, porque isso significa que eu posso enriquecer mais rápido, né, com os meus investimentos. Isso significa que eu posso viajar mais vezes, ou seja,
usufruir mais vezes do produto, porque vai me sobrar mais dinheiro. Então isso para mim é muito valioso. Por mais que eu, por exemplo, vamos imaginar um cenário que eu consiga bancar as duas. Mesmo eu podendo bancar as duas, eu sempre vou priorizar uma que tem um custo-benefício melhor racionalmente, pensando racionalmente. Mas emocionalmente, quando a gente fala só de produto, de fato, a F850 é uma moto um pouco superior à Tiger 900. Eu queria deixar aqui um pedido para que você, nos comentários, me conte qual das duas venceu aí, mediante ao que você acredita, ao que você prioriza e ao que você pensa. Qual das duas você levaria para a garagem depois desse longo bate-papo aqui sobre as duas? Me conta aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, você é um guerreiro, hein? Vídeos longos são poucos que chegam até o final. E se você chegou até aqui, significa que de fato você está muito interessado em conhecer a fundo esses dois produtos para tomar uma decisão bem acertada mediante ao que você gosta e prioriza. Então muito obrigado por você que chegou até aqui. E se você considerou que esse conteúdo aqui foi útil de alguma maneira para você, deixa um joinha positivo aí, considere se tornar um membro aqui do canal, se inscreve e até uma próxima.